Olha, agora o presidente Lula está num evento que está lançando uma plataforma sobre a reforma tributária. Esse evento acontece no Palácio do Planalto e quem fala agora é o presidente da Câmara, Hugo Motta. Vamos acompanhar. E a declaração pré-preenchida, o Estado brasileiro diz ao cidadão: nós respeitamos o seu tempo e o seu esforço. O monitoramento em tempo real de valores a pagar e de créditos a receber não é apenas uma facilidade contábil, é a garantia de segurança jurídica e previsibilidade para quem produz e gera emprego neste país. Os números impressionam. Saber que essa plataforma foi projetada para suportar um volume de dados até 150 vezes maior que o do Pix nos dá a dimensão exata do salto tecnológico que o Brasil está dando. Estamos diante da maior infraestrutura digital tributária já construída em nossa nação, capaz de processar 200 milhões de operações por dia. Hoje, também celebramos a sanção da lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Com mais esse passo, estamos no caminho de garantir que a arrecadação e a distribuição dos recursos ocorram de forma justa, técnica e federativa. A Câmara dos Deputados orgulha-se de ter dado a celeridade e a profundidade necessárias a esse debate, entregando à sociedade uma regulamentação que moderniza o nosso Estado. Senhoras e senhores, esse portal elucida questões, simplifica obrigações e aproxima o governo da nossa sociedade. A reforma tributária deixa de ser um conceito econômico abstrato e passa a estar na palma da mão do brasileiro, na tela do computador do empreendedor. O Brasil que queremos, mais eficiente, mais justo e mais transparente, começa a se desenhar com ações concretas como essas. O Parlamento continuará vigilante e parceiro nas pautas que impulsionam o Brasil para o futuro. Muito obrigado. Bom, então você está acompanhando ao vivo essas imagens, né, desse evento de lançamento de uma plataforma da reforma tributária. Uma plataforma digital, ele mencionou ali, então, muitos ministros, vários parlamentares, o presidente da Câmara. Por que essa imagem é importante? Deixa já eu chamar até o Cury. Por quê? Porque a gente sabe que a questão... agora quem vai falar é o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, mas vou ouvir o Theo um pouquinho, porque, Theo, a importância de Hugo Motta estar neste evento, nesse momento, depois ali de vários desentendimentos com o presidente Lula. Pois é uma presença importante, levando em consideração o que aconteceu no final do ano passado, com desentendimentos ali entre o presidente da Câmara, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Houve ali um estranhamento que descambou também por um certo distanciamento, numa relação que era considerada bem mais próxima do que estava no final do ano passado e num momento em que, no final do ano passado, o governo também teve algumas rusgas ali com o Senado Federal, ou seja, um distanciamento com a Câmara dos Deputados, a cúpula da Câmara e a cúpula do Senado Federal, algo que se reverteu. Isso ficou claro com o passar do tempo. Também houve a indicação de um nome próximo ao presidente da Câmara dos Deputados para ser ministro do governo do presidente Lula, com a mudança ali no Ministério do Turismo. Então, há essa expectativa de uma reaproximação e uma relação mais próxima ao longo desse ano, um ano que não tem tantos desafios assim como houve no passado. Em anos anteriores, o foco é outro esse ano, né? Oi? O foco é outro esse ano. O foco é outro esse ano. O foco é a manutenção do poder por parte de deputados, senadores do próprio Executivo, com as eleições que vão acontecer agora em outubro desse ano. Então, o foco acaba virando mais autocentrado para esses parlamentares, também, obviamente, para o Executivo, que busca, não tem dúvida com relação a isso, a reeleição e a manutenção do poder. Fato é que, diante da agenda desse ano, uma agenda bem mais apertada do que a de anos anteriores por conta
do período eleitoral a partir de agosto desse ano. Diante de uma pauta no Congresso Nacional menos belicosa do que a gente viu, menos polêmica do que a gente viu em anos anteriores e sem tantas urgências, obviamente há urgências, é indiscutível isso, mas sem tantas urgências periclitantes quanto havia no passado. Isso tende a deixar a relação melhor, a relação mais tranquila entre o Executivo e o Legislativo, entre Palácio do Planalto, Congresso, seja na Câmara, seja no Senado Federal. E a presença do Hugo Mota também nesse evento, está falando de reforma tributária, um tema que por anos esteve ali na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, um tema que no Congresso Nacional demandou muita atenção, muito estudo, muita dedicação, assim como no Executivo em diversas gestões e diversas administrações e governo, também tem um peso grande essa participação do presidente da Câmara. Obrigada, Theo Cury, então, pela sua análise aí dessa presença de Hugo Mota nesse evento aí do Palácio do Planalto. Vamos ouvir um pouquinho o que está falando agora ao vivo o vice-presidente Geraldo Alckmin. A sua liderança no diálogo com a Câmara, com o Senado Federal, para que hoje seja sancionada a nova lei. Parabéns, desenvolvimento. Bom, então ele concluiu o discurso. Vamos só ver se é a vez do presidente Lula falar, porque se for... O presidente da República assina com vetos a sanção do projeto de lei complementar número 108 de 2024. Então o presidente Lula formaliza então esse ato e vamos ver, né, se na sequência ele já vai para o púlpito fazer o discurso. A gente ouve, dá tempo ainda de ouvir um trechinho. E aí você vê que tem muitos ministros. Ah lá, ele chama, por quê? Porque foi o Congresso Nacional que aprovou, né? Então foi um esforço conjunto e sim, ele tem que estar aí. Vamos ouvir. O comitê é um marco da cooperação federativa que surge com a reforma tributária do consumo em prol de mais transparência, simplificação e justiça tributária. Certo, então a gente está vendo, né, o presidente Lula, ele ali na gentileza de alcançar as ministras que estavam mais nas extremidades ali desse palco, para poder incluir todo mundo nessa foto, né, mostrando que na verdade é um esforço conjunto de ministros, do presidente da Câmara, o presidente Davi Alcolumbre, a gente não consegue ver nessa imagem, então, né, a gente deduz que ele não esteja aí nesse palco, o presidente do Congresso Nacional. Então, não deve estar presente. Vamos ver agora se é o presidente Lula que vai falar, porque geralmente acontece isso. Ele assina, né, formaliza e depois é sempre o último a falar. E depois que ele fala, encerra o evento. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai falar, então vamos ouvir agora o presidente Lula em seu discurso ao vivo no Palácio do Planalto. Eu primeiro quero pedir permissão para o pessoal que está na parte de cima desse evento, para não precisar ler a nominata, porque todo mundo já leu o nome de todo mundo. E todo mundo aqui já sabe que vai ser candidato a alguma coisa. E segundo, também eu não vou ler o meu discurso. Porque toda vez que eu trago um discurso por escrito e tem muita gente que fala na minha frente, a tendência natural é as pessoas falarem por parte do que está escrito. O discurso do Barreirinha, sabe, disse quase tudo que nós precisaríamos saber. O discurso dos dois relatores disse quase tudo que a gente precisava saber. E o discurso do Haddad disse o que o Brasil precisava saber. Então, pergunto eu, depois da fala, sabe, muito curta do Alckmin, o que fazer? Bem, agradecer. Agradecer o momento histórico que nós estamos vivendo. Não é um momento qualquer. Eu só queria lembrar a esse país
que quando nós tomamos posse a primeira vez em 2003, eu fiz um discurso muito singelo, porque normalmente as pessoas esperam um discurso agressivo das pessoas que falam que vão prender todo mundo, que vai prender tudo que é corrupto, que vai prender tudo, não se dá conta, que vai... Eu disse apenas o seguinte: se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro e toda brasileira estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. Bem, dito isso, nós conseguimos acabar com a fome em 2014, reconhecido pela FAO, e quando voltamos em 2023, nós tínhamos voltado a ter 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. E conseguimos este ano, antes de completar 3 anos de governo, a ONU retirar o Brasil outra vez do mapa da fome. Então nós conseguimos uma proeza de tirar uma coisa muito ruim, porque quem é nordestino sabe o que era a fome. No norte de Minas também se sabe o que é a fome. Se sabe o que eram as famosas frentes de trabalho, que não gerava nem salário e nem trabalho. Era apenas um processo de justificar, sabe, por restante do país que alguma coisa estava sendo feita. Eu passei parte da minha vida fazendo campanha contra o FMI e contra a década perdida, que era a década do Brasil. E tive a felicidade de fazer parte e de ser o presidente da República quando a gente acabou com a dívida com o FMI, pagamos o FMI, juntamos 370 bilhões de dólares de reserva e passamos a ser credor do FMI. Agora, nós voltamos ao governo e eu dizia claramente o seguinte: esse país precisa garantir à sua sociedade algumas coisas que são sagradas para que uns confiem nos outros. Primeiro, a gente tem que apresentar essa sociedade estabilidade jurídica. Segundo, a gente tem que garantir a essa sociedade estabilidade econômica. Terceiro, a gente tem que garantir à sociedade estabilidade fiscal. A gente tem que garantir a estabilidade social. E a gente tem que garantir previsibilidade nesse país. Isso só é possível ser feito quando a gente aprende a conviver democraticamente na diversidade. Ninguém tem que ser do mesmo sexo, ninguém tem que ser da mesma cor, ninguém tem que ser do mesmo time, ninguém tem que ser da mesma religião. Nós precisamos apenas nos comportar como seres humanos civilizados, entendendo que o outro tem tanto direito quanto eu tenho e aprendermos a conviver, cada um com aquilo que é seu. E nós conseguimos fazer essa reforma tributária exatamente por isso. Eu lembro que nós tentamos fazer uma reforma tributária em 2007. Eu lembro que nós tínhamos feito reuniões com 27 governadores, era o Serra governador de São Paulo. 27 governadores concordaram com a reforma tributária. Nós fizemos reunião com todos os líderes do Congresso Nacional que concordaram com a reforma tributária.